Para quem ainda não conhece tanto, essa questão da Olimpíada de Matemática, como é que foi? Porque isso de fato foi um ponto de virada, né? Com certeza. Eu não estaria aqui se não fosse a Olimpíada de Matemática. Essa é uma competição nacional que foi criada por Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia. Lá em 2005, eu estava no sexto ano, que era a quinta série na minha época, e eu tive muito apoio na escola e da minha professora para participar. Participei, ganhei uma medalha de prata e com 13 anos de idade ganhei uma bolsa numa escola particular aqui em São Paulo, que é o Etapa. E foi aí que eu entendi o que era desigualdade, foi aí que eu entendi o que eram esses extremos que nossa cidade tem. Nasci, cresci, minha família ainda mora em uma ocupação e a gente, de certa forma, não acessa tudo que São Paulo tem para oferecer. É como se essa cidade inteira não fosse para a gente. Eu estava acostumada a ir até a 25 de março, que a gente chamava de cidade. Então, vamos para a cidade comprar pano, tecido que a gente bordava. Mas só passei a entender que tinha vestibular, que tinha faculdade pública, que tinha um Parque Ibirapuera, que tinha uma Avenida Paulista, que tinha essas grandes universidades quando eu vou para a Etapa. E aí as pessoas começam a falar comigo sobre vestibular, sobre sonho, perguntar o que eu quero fazer na faculdade. Então, era muito diferente, porque eu passei a atravessar a cidade, dava 1h30 de ônibus e metrô, e não só a infraestrutura da escola, eu tinha professor o dia inteiro, mas os assuntos eram diferentes. E eu falo muito dessa desigualdade do sonho, porque, sim, eu estava lá com meu tênis que não era de marca, que estava furado, com as minhas 2 camisetas que eu tive aos 5 anos, mas o que era mais diferente era a perspectiva, era o sonho mesmo. Eu saí de um contexto em que as pessoas não sonhavam nada pra gente, em que a gente dependia basicamente da igreja. Quando faltou comida na minha casa, foram os vicentinos que levaram. Eu passava quinta, sexta, sábado e domingo enfiada na igreja, que eu brinco que minha mãe enfiou a gente lá pra gente não ficar na rua, sabe? Não ficar exposto a coisas ruins. E que bom, fui coroinha, acólita, infância missionária, TLC, ministra da Eucaristia, o que vocês puderem imaginar. E a igreja, de fato, ela salvou a gente também. Mas foi por conta da educação que eu passei a acessar essa cidade toda e me questionar. Por que é que eu tô aqui numa escola top, sonhando com vestibular, aprendendo inglês, participando de Olimpíadas de Robótica, Química? Eu ganhei mais de 40 medalhas até me formar do ensino médio. Mas por que que as pessoas que cresceram comigo não estão tendo essa mesma oportunidade? Sim. Por que que a gente vai acumulando essas histórias de pessoas que, cara, estudaram comigo, filho de amiga da minha mãe, vizinho, que com 13, 14 anos tomaram um rumo diferente por conta do crime, das drogas, foram assassinados. Então, muito nova, eu comecei a me questionar. Que bom que eu tive essa oportunidade toda, que bom que eu tô aqui. Mas por que que isso não tá acontecendo para quem tá do meu lado, sabe? Mais Sim. próximo. Faltam oportunidades, né, para essas pessoas e não só na área da educação, né, deputada? Total. Eu tenho muitas histórias de gente muito brilhante. E eu falo das histórias de dentro de casa porque acho que são as que deixam mais claro pra gente que não é só uma questão de esforço. Se a oportunidade não chega, se a pessoa não está bem, é difícil sonhar. Se você está com Sim. medo da fome, do desemprego, de uma chuva. E eu vivi isso. Eu falo muito do que eu vivi com o meu pai, porque meu pai foi um dos caras mais brilhantes que eu já conheci. Meu pai era cobrador de ônibus, não tinha formação básica, mas meu pai gostava de jogar xadrez, fazia vários campeonatos para mim, para o meu irmão, me ensinou a gostar de Malbataan, a gostar de matemática, a gostar de ler. Mas meu pai não só não teve oportunidades quando era mais novo, mas ele também nunca teve algumas doenças que ele tinha tratadas. Então a gente descobriu no finalzinho da vida do meu pai que ele era bipolar. E demorou muitos anos, depois até que eu já tinha perdido meu pai, para eu entender que essa era uma doença, igual um câncer, que não tem nada a ver com a vontade da pessoa, etc. e tal. E a gente conviveu por muitos anos com o alcoolismo, com a dependência química do meu pai, sem entender que essas eram doenças e que ele deveria ter sido tratado, acolhido pelo serviço público, recebido o que houvesse de melhor da ciência, recebido amor. E isso marcou muito a nossa trajetória, porque todo mundo apontava o dedo muito rápido. E a gente tinha muita vergonha. Então, quando meu pai estava afastado e eu não tinha dinheiro para pagar o transporte, para pagar o lanche, é claro que eu achava que a culpa era nossa.
E as pessoas apontavam muito o dedo, esses meninos vão ser drogados igual o pai. Então, hoje eu falo muito dessa pauta de saúde mental. Eu sou presidente da primeira bancada da saúde mental do Congresso, venho trabalhando em projetos muito importantes para você olhar para a saúde mental dos policiais, que sofrem muito com isso, dos professores, de quem atua na saúde, para você olhar para coisas como depressão pós-parto, que a gente continua ignorando. E eu sempre digo, a pobreza ela é multidimensional, né? Não é só a falta de educação, não é só o medo da fome. É quando você está doente e as pessoas não te tratam como alguém que está doente.